Olá, meus queridos amigos e irmãos da Missão Mineira Norte, tudo bem com vocês? É um prazer enorme poder chegar aí através da tecnologia para nesse sábado nós estarmos conectados juntos em grande parte das igrejas aqui da missão, para todos unidos, olharmos para uma única direção e termos uma única visão. Você sabe que a Igreja Adventista ela é uma igreja extremamente unida. Enquanto nós olhamos aí outras igrejas que se dividem em muitos ministérios, a Igreja Adventista é uma única igreja em todos os lugares, em todos os cantos da terra. E existem muitos motivos pelos quais a gente permanece unido, pela estrutura da nossa igreja, pelas nossas doutrinas, né? E também uma das coisas que a gente tem, que é muito interessante e acontece todos os sábados, é a escola sabatina. Eu sei que você já deve ter parado para pensar, mas que emocionante é saber que quando você abre a lição da escola sabatina para estudar aí na sua igreja, você pode ter certeza que em algum outro lugar do mundo, outras pessoas no mesmo dia estão parando para poder estudar o mesmo assunto. Coisas como essas fazem com que a igreja ela esteja sempre unida. E isso faz com que tudo seja muito especial e que Deus nos abençoe. A unidade da igreja ela é um assunto muito especial e muito importante para nós. E hoje, através desse programa, através desse sermão, um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados, né? Aproveitando um pouquinho das facilidades da tecnologia, a maioria das nossas igrejas que têm condições, através de um acesso à internet, entre outras questões técnicas, estão se conectando para todos juntos ouvirmos uma única mensagem em um único sermão. Isso é muito especial. A Bíblia já fala que nós somos como o corpo de Cristo. Imagina só se a mão vai para um lado, o pé vai para o outro. Imagina se cada parte do nosso corpo tivesse vontade própria. Mas como todos estão unidos num único propósito, as coisas funcionam. A igreja de Deus também é assim. E através deste sábado especial e desse programa especial que está acontecendo na sua igreja, aí através da conexão e através do sermão que será transmitido para todos os cantos, a gente vai conseguir também trazer unidade para a igreja. Porque aqui na Missão Mineira Norte, nós teremos uma única visão, um único objetivo e estaremos indo todos para a mesma direção. Imagina se cada igreja vai para um lado diferente, faz aquilo que acha que vem na cabeça, a igreja talvez não teria a força, a relevância que ela tem. Mas a igreja, ela avança e ela cresce, porque todos unidos a gente avança em muitos objetivos, dos quais o principal deles é a missão. E a gente está muito feliz de poder fazer com que isso seja uma realidade, uma possibilidade no dia de hoje. Muito obrigado porque você está aí conectado com seus irmãos, com a sua igreja, para que juntos possamos abrir a palavra de Deus. Antes de nós avançarmos, eu gostaria de convidar você para um minuto de oração. Pode ser? Querido Pai que está no céu, nós queremos te agradecer imensamente pela oportunidade de termos sido alcançados pelo seu Evangelho. Nós queremos agradecer também pela oportunidade que nem todos têm, de conhecermos Ele de maneira profunda e fazermos parte do povo remanescente para o tempo do fim. Nós somos muito gratos por isso, mas também entendemos que, junto com essa grande bênção, vem sobre nós também uma grande responsabilidade. E nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a cumprirmos com essa responsabilidade. A responsabilidade de compartilhar a mensagem do Evangelho em todos os cantos. Nós iremos agora, nesse momento, estudarmos a Tua Palavra e pedimos que, da maneira como o Senhor sempre faz, nos abençoe com o Seu Santo Espírito para que essa mensagem possa encontrar as necessidades do nosso coração. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos amigos, eu queria ir direto ao ponto e queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3. Vamos dar uma olhadinha? Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3. A gente vai ver aqui qual que é o texto para essa reflexão de hoje de manhã. Apocalipse. Estou chegando aqui na minha Bíblia, capítulo 1, versículo 3. Aqui diz o seguinte, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está? Exatamente, o tempo está próximo. Esse texto ele é muito especial porque ele acalenta o nosso coração ao dizer que a volta de Jesus Cristo está próxima. A gente não tem dúvida disso, é sobre isso que nós temos pregado e a cada dia a gente percebe que as coisas vão se confirmando e cada vez mais a história vai nos mostrando que de fato as profecias estão se cumprindo e o tempo da volta de Jesus está próximo. Quando a gente pega num ano como esse, um novo ano, 2026, a gente vai vendo como que o mundo está instável, guerras e rumores de guerras, problemas acontecendo em todos os cantos. Esses tempos atrás surgiu uma nova preocupação que aparentemente está controlada de uma possível pandemia através de um vírus aí vindo do macaco, envolvendo uma espécie aí que já teve problema no passado e o povo ficou um pouco preocupado, passou-se o tempo, as pessoas ficaram mais tranquilas, parece que a coisa foi controlada, mas a cada momento a gente vai vendo notícias que vão nos mostrando que as profecias estão se cumprindo.
Agora, o problema, a gente, logo em janeiro, alguns de férias, fomos surpreendidos com a invasão à Venezuela, uma coisa assim que de fato não acontece com frequência. Entraram lá e pegaram o presidente do país lá, aumentando as tensões que existem em toda a questão geopolítica mundial. Quando a gente vê, por exemplo, de repente, aliados brigando e dizendo que vão, de repente, tomar a Groenlândia, que vão fazer alguma coisa, o fato é que as coisas têm se mostrado cada vez mais intensas no mundo em que a gente vive e tudo isso vai se confirmando através daquilo que nós estudamos na profecia da palavra de Deus. É claro que a gente tem que se lembrar que quando a Bíblia fala sobre esse assunto, a Bíblia sempre diz o seguinte, cuidado, ainda não é o fim, não vos assusteis, porque ainda não é o fim. O fim, ele é decretado depois da pregação do Evangelho. Aqui está falando que o tempo está próximo e nós ficamos muito felizes com isso porque é isso que está no nosso coração. É isso que queima dentro de nós. Esse é o nosso maior desejo. E eu imagino que talvez seja o maior desejo da sua vida também. A volta de Jesus. É ela que vai resolver todos os problemas. É ela que vai fazer com que a gente encontre pessoas que já ficaram para trás e que nós amamos. É ela que vai ser o cume da grande esperança que todos nós temos. É a volta de Jesus. Nós somos chamados de adventistas, o nosso nome já diz, nós acreditamos na volta de Jesus, no advento de Jesus Cristo. E eu queria perguntar para você, a volta de Jesus é o desejo do seu coração? Segunda pergunta que eu tenho para fazer para você, a volta de Jesus é uma prioridade na sua vida? Isso realmente é aquilo que você mais deseja? É aquilo que está ali em primeiro lugar do seu coração? É a volta de Jesus? Eu lembro que eu estava uma vez fazendo uma semana de oração em um dos nossos colégios internos por aí, e naquele dia eu preguei sobre a volta de Jesus. E quando eu preguei sobre a volta de Jesus, no final, às vezes alguns irmãos, algumas pessoas vêm conversar com a gente, né? E um rapaz, não sei qual era a idade dele, eu olhando assim para o rosto dele, estimo, de repente, entre 16 a 18 anos, era um jovem. E ele veio falar assim, pastor, não me leva a mal não, eu quero muito que Jesus volte, mas será que ele poderia esperar um pouquinho mais? E eu achei interessante o comentário dele. Ele falou assim, mas por que você quer que ele espere um pouquinho mais? Ele falou, pastor, mas é que eu queria, antes de Jesus voltar, eu queria casar. Olha só que coisa interessante. Qual que era o desejo do coração desse rapaz? Ele falou assim, olha, se Jesus pudesse esperar mais um pouquinho, eu queria casar antes de Jesus voltar. Deixa eu perguntar para você. O que esse rapaz estava desejando era uma coisa ruim? É claro que não. Casamento é uma coisa boa, é uma bênção, ou pelo menos deveria ser. Deus criou para que fosse uma bênção. Não sei se você já parou para pensar, mas quando a gente volta lá para o mundo onde as coisas eram perfeitas, algumas poucas coisas sobraram de lá para cá. E uma delas é o casamento. Foi criado lá no mundo perfeito e até hoje nós temos ainda essa bênção na nossa vida. E se seguirmos os preceitos, as orientações divinas, tem de tudo para ser uma grande bênção na nossa vida. O fato é que apesar de ele estar desejando uma coisa boa para a vida dele, querendo ou não, com uma certa inocência, ele estava colocando para fora também o quê? Ele estava colocando para fora um pouco das suas prioridades. Eu posso dizer que esse rapaz não queria que Jesus voltasse? É claro que não, ele quer que Jesus volte, mas ele tem uma prioridade maior. Olha, se Jesus voltar na semana que vem, talvez vai ser um prejuízo para mim. Se ele puder esperar um pouquinho mais, a prioridade é o meu casamento. Depois que eu casar, aí Jesus volta, aí vai dar tudo certo, está dentro dos meus planos. Ele não estava desejando uma coisa ruim. Eu não posso dizer que ele não queria a volta de Jesus, mas de maneira inocente e sincera, ele estava colocando para fora um pouquinho das suas prioridades. E aí eu pergunto para você mais uma vez, a volta de Jesus é uma prioridade na sua vida? É uma prioridade no seu coração? Se você descobrisse que Jesus estava voltando daqui a um mês, isso seria uma boa notícia ou uma má notícia para você? O que a sua vida, a sua maneira de viver tem nos mostrado, ou tem mostrado para as pessoas, sobre esse desejo ardente do seu coração? Você tem demonstrado através da sua maneira de ver que de fato a volta de Jesus é uma prioridade? O fato é que o texto bíblico está dizendo para nós que o tempo está próximo. E isso alegra o nosso coração, porque nós estamos aguardando isso. Mas é claro que a gente precisa se lembrar também que esse texto, ainda que ele foi escrito para o tempo do fim, porque nós estamos falando do livro do Apocalipse, nós precisamos lembrar que esse texto foi escrito há mais ou menos uns 2000 anos atrás. João deixou esse texto escrito, e uma coisa interessante que quando nós estudamos sobre a igreja primitiva, a gente descobre que algumas pessoas, um grupo de pessoas, por conta de uma interpretação equivocada de uma fala de Jesus, eles acabaram entendendo que, na verdade, Jesus voltaria antes que João morresse. Como eu disse, era uma interpretação equivocada, mas sim, havia um grupo de pessoas que acabaram entendendo que antes que João morresse, Jesus voltaria. O tempo foi passando, discípulo após discípulo foi morrendo, e sobrou exatamente quem? João.
E quando o pessoal olhava para João assim, com muito respeito, olhava para ele assim, com os cabelinhos branquinhos, já velhinho, alguns assim falavam assim no canto, assim, "Ih, ó, o João já está no bico do corvo, não vai demorar muito não, Jesus logo logo vai voltar." Porque eles acreditavam que Jesus voltaria antes que João morresse. O fato é que João morreu e Jesus não voltou, e ali talvez tenha sido o primeiro grande desapontamento da igreja. Quando a gente olha para a história, quantas pessoas ficaram para trás e Jesus ainda não voltou? Pessoas que aguardavam Jesus voltar no seu tempo. Talvez você conheça pessoas aí da sua igreja que já não estão mais conosco, que aguardavam Jesus voltar, acreditavam que Jesus voltaria no seu tempo, mas Jesus ainda não voltou. O que é que está acontecendo? É por isso que eu queria convidar você a abrir um segundo texto da Bíblia. Esse, por um acaso, é o meu texto favorito da Bíblia. Está em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, ali tem um texto muito bonito sobre a Bíblia que nos traz um pouquinho de esperança em relação a esse assunto. Por que Jesus não voltou? O que está acontecendo? Será que ele está demorando? Será que ele está atrasado? Mas olha só, quando nós olhamos aqui, 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, aqui diz o seguinte: "O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento." Quando nós olhamos aqui para esse texto ele é muito especial, por quê? Porque ele traz uma esperança para o nosso coração. Ele diz o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como muitos a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse texto ele é muito especial porque ele diz o seguinte, ele nos responde essa questão. Será que Jesus está demorando? Será que ele está atrasado? Será que está acontecendo alguma coisa? Quando nós olhamos para esse texto, ele diz o seguinte para nós: não retarda o Senhor a sua promessa, como muitos a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, ele é paciente, ele está esperando, ele está aguardando o quê? Não querendo que ninguém chegue, que todos cheguem ao arrependimento, né? Não retarde o Senhor a sua promessa, como muitos a julgam demorada. Essa é a mensagem que o texto diz para nós. Ele está aguardando, ele está sendo longânimo. Isso traz muito acalento, muita esperança para o nosso coração. O que acontece é que quando a gente olha para ele, a gente entende que, na verdade, talvez, sob a perspectiva desse texto, a gente esteja tratando esse assunto de uma maneira diferente. A gente sempre falou por aí e tudo mais que nós estamos esperando e aguardando a volta de Jesus. Só que quando a gente olha para esse texto, ele apresenta uma perspectiva diferente. Aparentemente é ele que está esperando a gente. Não somos nós que estamos esperando ele, mas ele que está esperando a gente. O texto diz, não retarde o Senhor a sua promessa, pelo contrário, ele é longânimo, ele é paciente, ele está aguardando, ele está esperando, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha só que maneira interessante de ver isso. Está esperando quem? Está esperando as pessoas tomarem a sua decisão. E quando nós olhamos para esse texto, a gente vê dois grupos de pessoas. A gente poderia dividir em dois grupos de pessoas. Primeiro grupo de pessoas, pessoas como eu e você, que já recebemos a mensagem do Evangelho, mas eventualmente precisamos dar um passo a mais. Precisamos tomar uma decisão a mais. Mas existe um outro grupo de pessoas também. O grupo de pessoas que ainda não receberam a mensagem do Evangelho como nós a conhecemos. Eu gostaria de conversar primeiro com você sobre o primeiro grupo de pessoas. O grupo de pessoas do qual nós fazemos parte. Pessoas que já receberam a mensagem do Evangelho, mas eventualmente estão ainda precisando tomar alguma decisão a mais, precisando de se entregar de maneira completa, precisando colocar a Deus em primeiro lugar do seu coração. Eu lembro que ao trabalhar com juvenis, adolescentes, durante muitos anos no meu ministério, eu tinha um momento que eu gostava de fazer com eles, com uma certa frequência, eu gostava de abrir para que eles pudessem fazer perguntas sobre a Bíblia. Eu costumo dizer para as pessoas que as pessoas não saem da igreja por causa de dúvidas, por causa de perguntas. Perguntaram, as perguntas nos conduzem às respostas que fortalecem a nossa fé. As pessoas elas acabam se afastando da igreja porque em meio a dúvidas elas não encontraram a resposta. É a falta de respostas que faz com que as pessoas saiam da igreja. E muitas vezes, conhecendo bem essa faixa etária, entendendo que eles têm muitas dúvidas e muitas perguntas, eu gostava de sentar com eles e abrir para eles perguntarem as coisas. Para eu ter a oportunidade de, sabendo, responder as perguntas deles e, eventualmente, até saber o que é que a meninada está perguntando. Qual que é o assunto do momento. Assim eu ia cada vez estudando mais, lapidando cada vez mais as minhas respostas. Era um momento muito especial. E das muitas perguntas que eu recebia, tinha uma que vinha com recorrência. Algumas pessoas diziam o seguinte, olha, pastor, pode fazer tal coisa? Pode ir em tal lugar?
E conversando com essas pessoas, às vezes chegava essa pergunta, né, pastor, pode fazer tal coisa? E eu falava assim, olha, amigo, o que acontece é o seguinte, eu acho que você não deveria fazer. Não, pastor, isso aí eu já entendi, mas o que eu quero saber é o seguinte, pode fazer ou não pode fazer? Olha, amigo, não faça, porque se você fizer, isso vai abrir talvez portas para o inimigo, não vai fazer bem para você, talvez não seja o ideal, eu acho que não é o melhor para você. E eles falam assim, pastor, não, eu já entendi isso aí tudo aí já me explicaram, pastor. O que eu quero saber é se pode ou não pode, se é pecado ou não é pecado. Ela falava assim, olha amigos, isso que você está me perguntando aí, no fundo, não é pecado. A Bíblia não diz que é pecado. A Bíblia ainda diz o seguinte, há coisas que me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu estou dizendo que isso daí que você está falando não é pecado, mas se eu fosse você eu não faria. Eu acho que é melhor você evitar. E às vezes eu recebia a seguinte resposta, pastor, se não é pecado, então eu vou fazer. Algumas pessoas eu tenho percebido por aí que elas não estão preocupadas em saber o quão mais próximo de Deus elas podem ficar, mas o quão distante de Deus elas podem ficar e ainda assim serem salvas. Algumas pessoas estão querendo saber como que elas podem fazer para poder aproveitar o máximo que o mundo tem a oferecer e ainda assim serem salvas. Elas não estão preocupadas em abandonar algumas coisas, largar algumas coisas, ainda que eventualmente pode até ser considerado como uma coisa que não é pecado. Mas às vezes algumas pessoas não estão dispostas a dar passos a mais na sua vida espiritual para poder se aproximar ainda mais de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para essa situação, a gente percebe que existem pessoas sim, no meio de nós, que ainda precisam estabelecer as suas prioridades, precisam colocar a Deus em primeiro lugar, precisam tomar algumas decisões, precisam se aproximar um pouco mais do Senhor. E é por isso que nós temos esse primeiro grupo de pessoas. Pessoas como eu e você, que já recebemos a mensagem do Evangelho, mas eventualmente ainda precisamos dar um passo a mais. Não é à toa que quando nós voltamos ali para o texto, eu até acabei fechando aqui, não deveria fechar, mas voltando ali no texto, 2 Pedro, vou abrir aqui novamente, no capítulo 3, no versículo 9, se você quiser dar mais uma olhadinha, quando a gente avança um pouquinho, ele vem falando um pouquinho sobre isso. Ele diz o seguinte, no versículo 11, capítulo 3, versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vida. Ele vem aconselhando. Olha, se a gente entende que Jesus ele vai voltar e de que logo essas coisas vão acontecer, que tipo de pessoas é preciso que vocês sejam? Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Pessoas santas e piedosas. Pessoas que colocam a Jesus em primeiro lugar. Pessoas que restabeleceram as suas prioridades e têm como prioridade de fato a Jesus Cristo, sua mensagem, seu evangelho e a sua missão. Pessoas que já fazem parte do grupo de Deus, mas que eventualmente ainda precisam dar um passo a mais, precisam corrigir algumas coisinhas. Quando nós avançamos, ele fala assim, viva de maneira santa e piedosa, fazendo o que mais? Vamos ler aqui novamente. Esperando o dia de Deus e o quê? Apressando a sua vinda. E aí nós falamos um pouquinho sobre o segundo grupo. Quando nós olhamos para o segundo grupo, qual que é? Pessoas que ainda não conhecem a mensagem do Evangelho como nós a conhecemos. Às vezes já aceitaram Jesus, conhecem Jesus, dizem que amam a Jesus, mas não conhecem a mensagem como nós a conhecemos. E para com essas pessoas, nós temos uma responsabilidade. É interessante que é desse texto que nós trazemos a ideia de que nós podemos apressar a volta de Jesus. Porque ele está dizendo assim, esperando o dia de Deus e o quê? Apressando a sua vinda. E como é que nós podemos apressar a vinda de Cristo? Através da pregação do Evangelho. Levando a mensagem do Evangelho a essas pessoas que não conhecem. Eu fico imaginando quantas pessoas estão por aí que precisam disso, a gente tem a oportunidade de levar essa mensagem a essas pessoas e nós não estamos levando. Imagine que você estivesse diante de um prédio que está prestes a colapsar. Você sabe, você tem essa informação, você sabe que isso está prestes a acontecer e de repente você vê um monte de pessoas entrando no prédio e você não vai avisar essas pessoas que o prédio vai cair? Eu tenho certeza que você não faria isso. Você imediatamente ficaria lá assim, não entra não, que o prédio está para cair. Não entra não porque é perigoso. Se a gente avisa as pessoas em relação a um perigo iminente, como a destruição de um prédio, por que a gente não faz isso em relação a um assunto iminente que é a volta de Jesus? Pessoas que nós amamos, que nós gostamos, que nós convivemos, parentes, amigos. Às vezes a gente acaba agindo de maneira passiva e não leva a mensagem do Evangelho para essas pessoas como nós deveríamos. Não aproveitamos as oportunidades. Você sabe que o texto da Bíblia diz o seguinte, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão se não há quem pregue? Um outro texto da Bíblia diz o seguinte, a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Você conhece esse texto? Agora eu queria perguntar, você faz parte de que grupo? Dos poucos ceifeiros ou daqueles que estão sentados aguardando o chamado de Deus? Pois eu quero dizer para você que o chamado já foi feito e nós estamos precisando de mais ceifeiros.
Sabe que eu ficava pensando assim, durante algum tempo do meu ministério, pensando assim, mas por que será que as pessoas não oferecem estudos bíblicos? Por que será que isso acontece? E eu pensando, eu falei assim, cara, eu acho que as pessoas, elas não oferecem estudos bíblicos porque eventualmente elas têm medo de receber ou não. Imagina só que coisa desagradável. Você de repente chega para a pessoa e fala assim, você gostaria de estudar a Bíblia? A pessoa fala assim, não gostaria. Olha que constrangedor, né? Desagradável. É que nem namoro, né? Imagina você chegar para a pessoa, pedir ela em namoro, a pessoa fala assim, não quero. É realmente constrangedor. Eu lembro que a minha esposa, a Renata, que é minha esposa hoje, com quem eu tenho 2 filhos, Sofia e Levi, teve uma época que eu estava assim, querendo pedir ela em namoro. Mas eu estava exatamente com esse medo. E se eu pedir ela em namoro e ela dizer não? E aí, para poder me precaver e não passar nenhum tipo de constrangimento, o que eu fiz? Eu fui conversar com uma amiga dela. E aí eu conversei com uma amiga dela, o nome dela era Sandrinha. Aí eu peguei e falei assim, Sandrinha, o esquema é o seguinte, olha, eu tô querendo pedir a Renata namoro, mas eu não sei se ela vai aceitar, né? Então, você não pode me ajudar a descobrir? Ó, não fala pra ela que eu tô querendo não, tá? Mas é só pra saber mesmo se eu posso pedir ela em namoro ou não. E ela falou assim, ó, posso deixar, pode deixar que eu vou lá pegar a informação. E ela pegou e foi. E quando ela pegou e foi lá conversar com a Renata, ela voltou com a informação, ela falou assim, Gustavo, pode pedir que ela vai aceitar. Fiquei feliz da vida. E aí ela perguntou assim, mas vai rápido porque tem gente na fila. Eu rapidamente já liguei para ela e falei assim, eu já marquei, e nós saímos uma noite ali, e naquele dia eu pedi a Renata em namoro. Imagina que constrangedor? Sair com a pessoa, levar, pagar um jantar, pedir para namorar e receber um não? Talvez, eu pensava, né, algumas pessoas não ofereçam estudos bíblicos com medo de receber um não. Mas a verdade é que eu tenho percebido com a experiência e com o trabalho que infelizmente essa talvez não seja a realidade de muitas pessoas. Eu tenho percebido que muitas pessoas não têm oferecido estudo bíblico não com medo de receber um não, mas com medo de receber um sim. Será que isso é verdade? Será que essa é a realidade do nosso povo? Pessoas que não estão oferecendo estudos bíblicos com medo de receber um sim? Imagina que trágico para aquela pessoa, nossa senhora, fui lá oferecer estudo bíblico para a pessoa disse sim. Agora, olha lá, vou ter que ficar preso nessa pessoa agora. Agora eu vou ter que dar estudo bíblico para essa pessoa aí e fazer uns 20 encontros com ela para salvar essa pessoa. Que coisa, que problema que eu arranjei para minha vida. Será que isso é realidade? Será que isso é uma verdade? Será que as pessoas não estão oferecendo estudos bíblicos porque estão com medo de receber um sim? Que trágico se isso for uma verdade e que vitória para o inimigo de Deus, que fazendo de tudo para poder fazer sucumbir a igreja, de repente conseguiu chegar num patamar onde há um povo que se chama povo remanescente do tempo do fim, que foi chamado para poder levar a mensagem do evangelho às pessoas e não estão oferecendo estudos bíblicos porque não estão querendo firmar compromissos, não estão querendo fazer a sua parte. Será que isso é uma realidade? Será que isso realmente está acontecendo no nosso povo? Fico pensando, por que será que as pessoas não estão oferecendo estudos bíblicos? Às vezes, pensando sobre esse assunto, eu fico pensando assim, como pode uma pessoa que diz que quer ver Jesus voltar e que isso é uma prioridade na sua vida, no seu coração, passar 365 dias de um ano e não ter coragem de oferecer um estudo bíblico? Vou falar mais uma vez para ficar bem claro. Não é possível que uma pessoa que diga que quer ver Jesus voltar passe 365 dias de um ano e não tenha coragem de oferecer um estudo bíblico. Eu não estou falando nem de dar um estudo bíblico, eu estou falando de oferecer o estudo bíblico. Não tem coragem de fazer sair uma frase de sua boca. Você gostaria de estudar a Bíblia? E sabe qual que é o pior? O pior é que eu tenho percebido que não apenas passam 365 dias, mas no caso de algumas pessoas, já se passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E nos últimos 5 anos existem pessoas que dizem que querem ver Jesus voltar. E nos últimos 5 anos não ofereceram estudo bíblico para ninguém. Não aproveitaram oportunidades. Deus sempre coloca oportunidades na nossa vida, no nosso caminho, mas às vezes a gente não aproveita a oportunidade. Você acha que ao longo do ano não tem nenhum momento onde de repente vai aparecer uma pessoa que vai abrir o coração, vai chorar, vai falar que está com problema no casamento, está com problema financeiro, está com problema de saúde, vai abrir o seu coração. E às vezes ali é uma oportunidade que Deus está dando para você de falar assim, olha, puxa, eu entendo isso. Poxa, eu acho que Deus tem condições de te abençoar. Você não gostaria de estudar a Bíblia? Existem pessoas que passam 365 dias de um ano e não têm coragem de fazer com que saia essa frase de sua boca. Mas dizem que a volta de Jesus é uma prioridade no seu coração. Estão aí sentados na igreja, dizendo que querem ver Jesus voltar. É por isso que eu perguntei no início. A volta de Jesus é uma prioridade na sua vida? A maneira como você tem vivido tem demonstrado que você, de fato, quer ver Jesus voltar?
Ah, pastor, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo, e se a pessoa aceitar, eu não sei dar estudo bíblico e tudo mais e tal. Eu entendo, mas eu não estou nem falando de dar estudo bíblico, eu estou falando de oferecer estudo bíblico. Olha, eu tenho certeza, espero não estar errado, que se você oferecer um estudo bíblico para uma pessoa e a pessoa aceitar, eu duvido que você chegando na igreja e conversar com o pastor, que o pastor não vai encontrar uma pessoa para poder dar o estudo bíblico para essa pessoa. Até uma pessoa querendo estudar a Bíblia, e ninguém vai lá dar o estudo bíblico para ela, com certeza. Vai um ancião, vai alguma pessoa, ou mesmo você, por que não? Ofereça estudos bíblicos. Ofereça estudos bíblicos. Não é difícil. E através disso a gente vai demonstrar que de fato estamos colocando a volta de Jesus como uma prioridade no nosso coração. Estamos trabalhando ativamente para apressar a volta de Jesus. Nós precisamos fazer isso. Jesus está nos chamando para fazer isso. Essa é a nossa responsabilidade. Mas algumas pessoas falam assim, pastor, mas eu não sei. Eu não sei dar estudo bíblico, eu sou uma pessoa muito tímida, eu não tenho essa habilidade. E está tudo bem, eu entendo você. Mas eu queria que você entendesse uma outra coisa também, eu queria contar uma história para você. Tá vendo essa foto que apareceu na tela aí para você? Essa foto é uma história muito interessante. Nós começamos um projeto lá no colégio que eu trabalhava, onde a gente pediu para que os alunos eles dessem estudos bíblicos. A gente começou com essa ideia justamente porque eu já estava dando 33 estudos bíblicos, não tinha mais horário. Sabe o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que quando a gente oferece estudo bíblico, as pessoas aceitam. Sabe por que as pessoas não estão aceitando estudo bíblico por aí? Porque a gente não está oferecendo. Esses 33 estudos bíblicos, eu lembro que estava começando meu ministério, eu estava nessa escola, eu estava conversando com uma mãe lá no colégio, e conversando com ela, abriu-se uma possibilidade, ali numa conversa, houve-se uma abertura, e eu peguei e falei assim, vou oferecer. E aí eu peguei e ofereci para ela, você gostaria de estudar a Bíblia? Ela disse assim, gostaria. Quase que eu caí para trás. Foi a primeira vez que eu estava oferecendo estudo bíblico no meu ministério. E eu achei que ia ser mais difícil. Eu achei que a pessoa ia ter que convencer a pessoa, que a pessoa talvez não ia querer. Não, ela prontamente disse sim. Aí sabe o que aconteceu? Eu peguei e estava conversando com uma outra pessoa, ofereci. Ela disse sim. Aí eu conversei com uma terceira pessoa, eu ofereci e ela disse sim. E assim foram 33 pessoas das quais eu estava estudando a Bíblia e eu não tinha mais horário. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não me lembro. Pode ter acontecido, mas eu não me lembro. Se eu não me lembro ou não aconteceu é porque é muito pouco. Que ao longo do meu ministério, todas as pessoas que eu ofereci estudo bíblico, eu não me lembro de uma pessoa que disse não. Porque as pessoas estão dispostas. O Espírito Santo está trabalhando no coração das pessoas. Só que a gente passa por essas pessoas e nós não oferecemos estudo bíblico. Eu ofereci estudo bíblico, estava dando estudo bíblico para 33 pessoas. Tinha um professor de religião chamado Marcos, estava dando estudo bíblico para outras pessoas. Tinha outros 2 professores que estavam dando estudos bíblicos para outras pessoas também. A gente não tinha mais horário. E conversando com o professor Marcos falou assim, olha, por que a gente não convida os alunos para dar estudos bíblicos? Porque tem mais gente por aí, mas a gente não tem mais horário. Vamos convidar. Eu falei assim, professor, será que dá certo? Ele falou, pastor, que outra opção a gente tem? Eu falei, você tem razão, vamos tentar. Convidei os alunos adventistas, fiz uma pregação, fiz um apelo, convidei eles e desafiei eles. Olha, vamos fazer o seguinte, olha, você vai lá e vocês vão fazer o seguinte, vocês têm que oferecer estudo bíblico para os amigos de vocês e vocês vão dar estudo bíblico. E assim a gente lançou. Será que ia dar certo? Olha, tinha um rapaz chamado Matheus Borges, ele levou 7 pessoas ao batismo. Um rapaz, um adolescente, 16 e 17 anos. Entre essas pessoas, a mãe, a irmã e mais 5 amigos. Dentre esses amigos, um chamado Matheus Juliana aceitou. E quando o Matheus Borges foi fazer o apelo para convidar ele ao batismo, ele me convidou para poder estar presente no dia. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, eu tinha muitos estudos bíblicos. Eu não conseguia acompanhar os estudos bíblicos, né? Então eu dava os meus, eles davam os deles, e de vez em quando eu ia lá e estava junto com eles. E ele me convidou, eu falei assim, vamos lá. E no dia que ele foi oferecer, eu fiquei quietinho, deixava ele falando para ele poder ir se desenvolvendo e para ele não se sentir inibido com a minha presença, mas o Matheus Borges fez o estudo bíblico, no final ele fez o apelo para o batismo. Eu achei muito engraçado, como os adolescentes são, né? Ele perguntou assim, você aceita se batizar? Aí o Matheus Juliano disse o seguinte, assim, aceito. Aí o Matheus Borges falou assim, duvido. Esse foi o apelo dele. O fato é que o Matheus Juliana, ele decidiu e no futuro se batizou mesmo. Mas o Matheus Borges, ele falou uma coisa assim que me faz pensar até os dias de hoje. Ele pegou e falou o seguinte, olha, tudo bem, você quer se batizar? Então antes de você se batizar, você tem que começar a estudar a Bíblia com uma pessoa. Eu falei, nossa, que coisa interessante. Nunca tinha pensado nisso. E o Matheus Juliana, como ele realmente tinha decidido pelo batismo, ele começou a oferecer os colegas. O Matheus Juliana é esse que você está vendo na foto, que está no centro. Ele está estudando a Bíblia com 2 amigos dele que ele convidou para estudar a Bíblia e eles aceitaram. Eu estou presente nessa foto, não estou aparecendo porque sou eu que estou tirando a foto. Essa Bíblia aberta que você está vendo é a minha Bíblia. E eu estava ali com eles e geralmente quando eu participava ali daquele momento, eu pegava e
E não ficava falando muito para não deixar eles inibidos. Eu deixava eles para eles irem falando, se desenvolvendo, né? E eu peguei e sentado lá, assistindo, eu comecei a perceber o estudo bíblico do Matheus Juliana. Eu vou dizer uma coisa para você, não me leva a mal, você vai entender no final o que eu quero dizer com isso. Não se assuste, tá? Mas vendo ali, eu percebi uma coisa. O Matheus Juliana, um detalhe que eu não te falei, é que o Matheus Juliana é a pessoa mais tímida que eu já conheci na minha vida. Eu nunca conheci uma pessoa tão tímida quanto o Matheus Juliana. Ele era muito tímido, muito tímido. Ele era capaz de ficar assim, umas 2, 3 horas num grupo de pessoas assim, com todo mundo batendo papo, e ele quietinho ali, no máximo um sorriso discreto, mas ele não era de conversar. Teria todas as desculpas do mundo para poder não dar estudo bíblico, mas ele aceitou o desafio. Sabe por quê? Porque, meu amigo, não tem como você dizer que não sabe, sabe por quê? Porque lá no estudo bíblico está tudo escrito. Está tudo lá, você só precisa saber ler. Se você sabe ler, você consegue dar um estudo bíblico. Está escrito lá a pergunta. Está escrito lá qual que é o texto bíblico. E se você não sabe a resposta, nós temos estudos bíblicos que já vêm com a resposta, para que você possa ensinar essas pessoas. E o Matheus Juliana, com toda a sua limitação, recém-estudando a Bíblia, ofereceu o estudo bíblico, começou a dar o estudo bíblico com as limitações dele. Eu vou dizer uma coisa para você, não me leve a mal. Deixa eu te dizer uma coisa. Foi o pior estudo bíblico que eu já vi na minha vida. Você fala assim, pastor, como é que você fala um negócio desse do estudo bíblico? Mas olha, eu estou falando a verdade para você. Foi o pior estudo bíblico que eu já vi na minha vida. Eu peguei e estava assistindo, o Matheus Juliana não tinha essa habilidade toda de oratória, ele estava começando a aprender tudo mais, e eu lembro que quando eu estava lá participando do estudo bíblico, eu percebi assim, como é que era o estudo? Vou contar para você como é que era. Era o estudo da criação. O Matheus Juliana olhava o papel, estava tudo escrito lá, ele falava assim, ó, você sabe o que foi que Deus criou no primeiro dia? Aí os amigos diziam o seguinte, não sei. Aí ele falou assim, abre a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo tal, estava lá anotado. Aí os amigos abriam, aí ele falava assim, lê aí. Aí lá diz assim, no princípio disse Deus, haja luz e houve luz. Aí os meninos liam e ele falou assim, tá vendo? No primeiro dia Deus criou a luz. Pronto, acabou a explicação. Aí ele falou assim, aí você sabe o que Deus criou no segundo dia? Aí os meninos falavam assim, não sei. Ele falou assim, abre aí em Gênesis capítulo tal, versículo tal. Aí os meninos abriam, liam, ele falou assim, ó, tá vendo? No segundo dia Deus criou o firmamento, separou aí as águas do céu e da terra. Esse era o estudo bíblico do Matheus Juliana. Sabe por que eu achava que o Matheus Juliana não tinha um estudo bíblico muito bom? Porque eu estava comparando com o meu. E eu vou dizer para você, você precisa de ver o meu estudo bíblico sobre a criação. Eu sou um pastor que amo dar estudos bíblicos. Apesar de ser presidente do campo, ter que ficar rodando e viajando para todos os lados, todas as terças-feiras eu tenho a minha própria classe bíblica. Eu gosto de dar estudos bíblicos. Eu não dou estudo bíblico porque me cobram, porque eu tenho que prestar relatório para alguma pessoa, porque como presidente do campo, sou eu que cobro o relatório das pessoas. Não tem ninguém no meu pé pedindo para eu dar estudos bíblicos, mas eu dou estudo bíblico porque esse é quem eu sou. Eu amo dar estudos bíblicos. Eu acho que isso é uma responsabilidade de todo cristão. Eu quero fazer parte disso. Eu não quero só ficar pregando e fazendo palestras por aí. Eu quero levar pessoas de fato à salvação. É por isso que eu tenho a minha classe bíblica. E quando eu vou estudar sobre a criação do mundo, aí eu pego e peço para as pessoas, você sabe o que Deus criou no primeiro dia? Aí as pessoas dizem assim, eu não sei. Aí eu falo assim, abre a Bíblia, eles leem lá. Olha, no princípio criou Deus, os céus e a terra, e Deus disse o seguinte, haja luz e houve luz no primeiro dia. Aí eu falo assim, no primeiro dia Deus criou a luz. Aí eu falo assim para eles, mas que luz foi essa que Deus criou no primeiro dia, sendo que o Sol, que é que dá a luz ao nosso planeta, foi criado apenas no quarto dia? De onde que veio essa luz? As pessoas, muitos, nunca pararam para pensar nisso, elas ficam, puxa, é verdade e tal. Aí eu falo assim para eles assim, ó, você tem que entender que a Bíblia não veio para trazer todas as respostas. Nós não sabemos que luz que é essa. Alguns estudiosos acadêmicos dizem que provavelmente essa é a luz da presença de Deus. O que faz sentido, porque quando nós estudamos lá sobre a Terra Santa e tudo mais, lá diz que depois quando Jesus voltar, não vai ser necessário ter sol, porque a glória de Deus ela preenche toda a terra. Então, muito provavelmente, algumas pessoas entendem que essa luz é a luz da presença de Deus. Faz muito sentido, mas eu digo para eles assim, ó, mas a verdade é que a Bíblia não veio para trazer todas as respostas. Assim como um livro de medicina não ensina como conserta um carro, e assim como um livro de mecânica não ensina como se faz um móvel, da mesma maneira, a Bíblia ela não veio para trazer todas as respostas. A Bíblia ela tem um assunto, ela tem um tema, é a salvação. E tudo que você quiser saber sobre a salvação, a Bíblia vai te responder. Agora, que luz é essa que Deus criou no primeiro dia? A gente tem algumas ideias, mas a Bíblia não diz que luz é essa. Mas aí não tem problema, porque o que a gente precisa saber é que o Deus que criou essa luz, Ele enviou o seu Filho a essa terra para morrer em nosso lugar, para que um dia a gente pudesse viver com Ele novamente. Esse é o meu estudo sobre, o início do meu estudo sobre a criação. Seja sincero, por favor, fala aí, seja sincero. Se você comparar o meu estudo bíblico com o estudo bíblico do Matheus Juliana, qual que você preferiria? Qual que você acha melhor?
Mas essa experiência que eu vivi foi uma grande experiência e me trouxe um grande ensinamento que eu quero compartilhar com vocês. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo me deu um tapa na cara e me lembrou e me ensinou uma coisa da qual eu nunca mais esqueci. O Matheus Juliano, ele continuou dando aquela série de estudos bíblicos, eu falei assim, meu Deus, onde será que isso vai dar? E quando terminou a série de estudos bíblicos, essa história que é uma história cheia de Mateus, o Mateus Borges, que é esse que está assim do lado esquerdo aí da sua imagem, que está mais perto aqui da câmera, ele decidiu se batizar. E ele foi batizado através da influência do estudo bíblico do Matheus Juliana. E ali o Espírito Santo me lembrou de uma coisa muito especial. Ele me lembrou o seguinte, Gustavo, não são suas habilidades, não é a sua argumentação, não é a sua oratória, não é a sua formação que convence o coração das pessoas. Quem convence o coração das pessoas é o Espírito Santo de Deus. Em algum momento eu achei que de repente fosse a minha habilidade, alguma coisa que estava intrínseco na minha pessoa, mas o Espírito Santo me ajudou a lembrar que não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. E o mesmo Espírito Santo que atuou na vida e através do Matheus Juliana, quer dizer, atuava através de mim, foi o mesmo que atuou através da vida do Matheus Juliana. É muito importante que você entenda isso, meu querido irmão, minha querida irmã, sabe por quê? Porque muitas pessoas dizem assim, pastor, eu não sei, eu não tenho condições, eu não sou capaz, eu sou tímido. Se o Matheus Juliana consegue, você consegue também. Sabe por quê? Porque você precisa entender que você é apenas um instrumento nas mãos de Deus. Não é você quem vai conseguir os resultados, é o Espírito Santo de Deus. A única coisa que ele precisa é um instrumento. As pessoas que acham que não são capazes, ou elas entenderam alguma coisa errado, ou elas estão olhando apenas para si. Porque quando você deixa de olhar para si, entende como as coisas funcionam, a gente entende que nós só precisamos ser um instrumento nas mãos de Deus, precisamos confiar nele. Talvez você ache que você não é capaz porque você está confiando em você. Mas se você confiar em Jesus Cristo, confiar no seu Santo Espírito, ele pode usar você como usou o Matheus Juliana. Você já viu um piano tocar sozinho? Você já viu um violão chegar aí na igreja e parar e tocar sozinho? Eles precisam de um músico, de um instrumentista. Porque os instrumentos não tocam sozinho. É o instrumentista que os toca e eles soltam belos sons, lindas músicas, porque eles são usados pelo instrumentista. O Espírito Santo de Deus quer usar você como um instrumento. E se você confiar no Espírito Santo de Deus, ele vai fazer grandes músicas através de você. Se você entender que você pode ser usado como um instrumento nas mãos de Deus e se colocar à disposição, ele vai fazer grandes coisas através de você. Coisas das quais você nunca imaginou, assim como na vida do Matheus Juliana. Talvez o Matheus Juliana, com toda a sua timidez, ele nunca tenha imaginado na sua vida que um dia ele seria capaz de ser uma influência para levar uma pessoa ao batismo. Mas ele acreditou no Espírito Santo de Deus, ele aceitou o desafio e ele levou uma pessoa aos pés de Jesus. Da mesma maneira como aconteceu na vida do Matheus Juliana, pode acontecer na sua vida também. Aí você pode falar assim, pastor, olha, o senhor quase me convenceu. Olha, eu entendi essa história e tudo e tal, mas eu acho que o senhor não me conhece. Eu sou meio gago, eu sou assim, pesado de língua. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você, essa história eu já conheço, está escrito lá, Moisés deu a mesma desculpa e Deus falou assim, é você mesmo que eu vou usar. Não, pastor, o senhor não está entendendo. A minha situação realmente é uma situação assim, diferente de tudo que o senhor imaginou. Eu não tenho condições, eu realmente não sirvo para esse negócio. Não é o meu dom. Se você acha que essa é a sua realidade, eu queria que você conhecesse a história do pastor Ronilson. O pastor Ronilson, eu tive a oportunidade de conhecer ele em um desses eventos da igreja. E ele gravou uma mensagem especial para a Missão Mineira Norte. E você vai assistir essa mensagem de 1 minuto e pouquinho, nesse momento. Mas preste atenção, preste bastante atenção, porque senão você não vai conseguir entender. Vamos assistir o vídeo. Pessoal da Mineira Norte, eu sou o pastor Ronilson, com paralisia cerebral, mas sou evangelista na União Norte. Eu quero motivar você a sair da igreja para a rua para pegar o evangelho. Nós precisamos anunciar a volta de Jesus. E essa é a missão da igreja. Eu vou, você vai? E aí, assistiu o vídeo? Que impressionante, não é? Conheceu o pastor Ronilson?
Pois é, o pastor Ronilson, ele tem paralisia cerebral, teve paralisia cerebral, e por conta disso ele tem algumas limitações, ele tem algumas dificuldades. Talvez na vida do pastor Ronilson, ele tenha pensado de alguma maneira, em algum momento, que ele nunca teria condições de levar uma pessoa a Jesus Cristo. Talvez ele já tenha ouvido de pessoas que ele nunca teria condições de ser um pastor. Mas o pastor Ronilson, ele aceitou o chamado e entendeu que todo instrumento pode ser usado pelo nosso Deus, independente de suas imperfeições. Ele acreditou nisso e foi usado pelo nosso Senhor. Você quer saber o quanto que o nosso pastor Ronilson, na verdade, ele foi usado por Deus? O pastor Ronilson, ele já fez 28 séries evangelísticas, já levou 760 pessoas ao batismo e plantou 2 igrejas. Porque o pastor Ronilson, ele entendeu que qualquer instrumento, por mais imperfeito que seja, ele pode ser usado por Deus. Deus usou o pastor Ronilson, assim como ele pode usar você. O problema é que na nossa igreja existem algumas pessoas que estão fazendo muito, mas é verdade também que existem algumas poucas pessoas que não estão fazendo nada. Deus está chamando você. E através da história do pastor Ronilson, nós podemos ter o nosso coração tocado e entender que Deus ele pode usar cada um de nós. Quando você conhece a história do Mateus Juliana, quando você conhece a história do pastor Ronilson, a gente chega à conclusão de que não existe esse papo, essa conversa, essa história de que eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu não sei. Deus ele pode usar todas as pessoas. A única coisa que você precisa é aceitar, acreditar que Jesus ele pode usar você através do Espírito Santo de Deus, de que você é apenas um instrumento e de que ele pode tocar belas músicas através de você. Eu peço encarecidamente do fundo do meu coração, não passe 365 dias do ano sem oferecer pelo menos um estudo bíblico. Eu não estou falando nem de dar estudos bíblicos, eu estou falando de oferecer estudos bíblicos. E é por isso que eu tenho um apelo e um convite muito especial para você. Eu queria pedir para que você, que aceita o desafio de nos próximos 35 dias do ano, oferecer pelo menos um estudo bíblico, eu gostaria que você ficasse em pé agora nesse momento. É isso mesmo. Eu sei que eu não estou presente, você está um pouquinho distante, mas eu queria pedir para que você colocasse em pé, para que você aceite o desafio e firme esse compromisso com Deus. Olha, maravilha. Não, peraí, me desculpa, olha, peraí, eu acho que eu fiz errado. Vamos fazer de novo? Confia em mim, por favor, tá bom? Eu vou pedir para você baixar aí, senta aí no seu lugar, senta de volta, eu sei isso. Pode sentar, fique tranquilo, isso, senta. Agora, antes de você se levantar, olha de novo no meu olho, no fundo do meu olho, eu quero dizer uma coisa para você. Você entendeu qual é o compromisso que você está se firmando? Você entendeu que esse compromisso que você está firmando não é com o pastor Gustavo, não é com a igreja, não é com a Missão Mineira Norte, mas você está firmando um compromisso com Jesus? Então, se você entendeu isso, agora sim, eu gostaria de pedir que você se coloque em pé, assumindo o compromisso de nos próximos 365 dias fazer o mínimo, que é o quê? Oferecer o estudo bíblico para pelo menos uma pessoa. Por favor, aí é onde você está mesmo. Quero que você seja um testemunho vivo de que Deus ele pode usar qualquer pessoa. E eu queria convidar para você se colocar em pé para oferecer pelo menos um estudo bíblico. Ou de repente, se você for como eu, depois que você ofereceu o primeiro estudo bíblico, você pode de repente oferecer o segundo, pode oferecer o terceiro, pode oferecer o quarto, mas eu gostaria de pedir para que cada uma das pessoas que estão aí, que aceitam o desafio de nos próximos 365 dias do ano, oferecer pelo menos um estudo bíblico, eu queria que você colocasse em pé. Eu fico feliz de saber que muitas pessoas aí estão aceitando esse desafio especial de oferecer estudo bíblico. Eu tenho um presente para você. Os anciãos já estão organizados aí, já estão bem preparados. E cada um de vocês que colocou em pé, eu vou pedir para que eles entreguem exatamente nesse momento essa estrelinha. É uma estrelinha especial que vai ajudar você a se lembrar do compromisso que você fez com Deus. Aqui nessa estrelinha que está escrito nela, ofereça um estudo bíblico. Aqui atrás da estrelinha, você tem um imã. E o objetivo é que você, quando chegar em casa, você vai colar essa estrelinha lá na geladeira da sua casa. E se você for uma pessoa como eu, você deve abrir a geladeira várias vezes por dia, não é não? E o que você vai fazer? Você vai colocar lá para que todas as vezes que você passar por aquele lugar, você vai se lembrar do compromisso que você fez com Deus de oferecer um estudo bíblico. E aí depois, quando você oferecer o estudo bíblico, aqui embaixo você vai reparar que tem um espacinho para colocar o nome. Você vai colocar o nome da pessoa que você ofereceu o estudo bíblico e você vai levar lá na igreja. E lá na igreja vai ter um lugar especial para você poder colocar lá, para que a igreja possa orar por essa pessoa que você ofereceu estudos bíblicos. Mas vou dar uma dica para você, tá bom? Depois que a gente oferece o estudo bíblico, a gente não pode esperar um mês para começar o estudo bíblico não, porque senão o que acontece? A pessoa desanima, passa o time, passa a vontade. Você tem que oferecer um estudo bíblico. Você vai falar com o seu pastor, vai falar com o ancião, e a gente vai dar um jeito. A gente vai achar uma pessoa e essa pessoa não vai ficar
sem receber o seu estudo, tá bom? Você aceita o desafio? Fique em pé aí, você está recebendo essas estrelinhas e você vai guardar com carinho, vai colocar lá na geladeira da sua casa e só vai tirar da geladeira da sua casa e trazer para a igreja depois que você cumprir com o seu compromisso de oferecer um estudo bíblico para pelo menos uma pessoa. Isso é o mínimo. E esse é o convite, o desafio que eu estou oferecendo a cada um de vocês. Mas tem um pequeno problema, eu preciso que você me ajude a resolver. Olha só o tanto de pessoas que estão ao seu redor, olha só quantos estudos bíblicos serão oferecidos esse ano. Vai ser uma grande bênção. Deus seja louvado por isso. Só que se a gente tiver tantos estudos bíblicos, tantas pessoas aí oferecendo estudos bíblicos, a pergunta que eu faço é, quem vai dar estudo bíblico para essas pessoas? A gente precisa de pessoas que aceitem o desafio de dar estudos bíblicos. Então, se você é uma dessas pessoas que entende que Deus ele pode usar você como um instrumento nas mãos dele, assim como usou o Matheus Juliana, assim como usou o pastor Ronilson, se você entendeu que não existe mais desculpa, independente de quais são as suas limitações, se você sabe, se você não sabe, se você já deu um estudo bíblico ou se você nunca deu, mas se você entende que o Espírito Santo está chamando você para esse desafio missionário, eu gostaria de convidar você que se colocou em pé, que também vem aqui à frente da igreja. É isso mesmo. Quem vai ser o primeiro? Por favor, aceite esse desafio de dar um estudo bíblico para pelo menos uma pessoa ao longo desse ano. Essas pessoas que vierem aqui à frente estão dizendo, eu vou oferecer um estudo bíblico, mas podem contar comigo, eu vou dar um estudo bíblico. Mesmo que eu não confie em mim, mesmo que eu me sinta inseguro, mesmo que eu não tenha certeza, mas porque eu confio em Deus e quero que Ele faça grandes coisas através da minha vida, da mesma maneira como fez na vida do Matheus Juliana e da mesma maneira como fez na vida do pastor Ronilson. E quem sabe, essas pessoas, você aí que está se levantando, que está vindo aqui à frente da igreja, vão ser um testemunho vivo no final deste ano e vão de repente estar emocionadas na frente da igreja, diante de um batismo que você teve influência. E vão ter a oportunidade de incentivar outras pessoas dizendo o seguinte, olha, eu nunca imaginei que eu seria capaz de levar uma pessoa a Jesus Cristo. Eu achei que eu não sabia fazer isso, mas eu me coloquei nas mãos de Deus. Ele me usou como um instrumento. E hoje eu estou aqui e eu trago aqui o meu fruto. Essa estrelinha ela foi feita para que você lembre desse desafio. Ela foi feita no formato de estrela porque a gente acredita que quando nós chegarmos no céu e recebermos a nossa coroa vai estar com estrelas, que representam pessoas que nós tivemos influência em sua salvação. Deus seja louvado, porque aí na sua igreja isso vai acontecer. Deus seja louvado, porque na sua igreja tem muitas pessoas que estão em pé e tem muitas pessoas que vieram à frente. Se você não confia em você, não tem problema. Confie em Deus e Ele vai lhe completar e Ele vai fazer aquilo que é necessário para que grandes coisas aconteçam através de você. Imagina só, nós estamos conectados aqui a dezenas e dezenas de igrejas em tantos lugares aqui da Missão Mineira Norte. Imagina que grande movimento que nós vamos viver aqui. Pessoas oferecendo estudos bíblicos, pessoas dando estudos bíblicos. Jesus está voltando e a gente vai apressar a volta dele ainda mais. Deus seja louvado. Posso fazer uma oração por você? Querido Pai que está no céu, nós queremos te agradecer imensamente por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Pai. Nós queremos te agradecer porque hoje, nesse sábado pela manhã, nós nos conectamos e, como um corpo unido da Missão Mineira Norte, estivemos reunidos para ouvir um chamado, um convite, um apelo para fazermos a nossa parte e para abreviarmos a volta de Jesus Cristo. Nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe. Muitos dos nossos irmãos que estão aí talvez se sentem inseguros, envergonhados, acham que não são capazes, mas não permita que o inimigo vença na vida deles, mas que o Senhor, através do seu poder, saia vitorioso e possa usar eles como instrumentos, mostrando que o Senhor pode usar qualquer pessoa que se coloca como instrumento nas tuas mãos. Abençoe essas pessoas que ficaram em pé, que vão oferecer estudos bíblicos, amigos, colegas, pessoas diversas. Abençoe também essas pessoas, esses irmãos destemidos que vieram aqui à frente da igreja, aceitando o desafio de dar um estudo bíblico a uma pessoa. Que o Senhor abençoe a cada um deles e que, de fato, grandes coisas, grandes milagres e grandes histórias possam acontecer aqui em nosso meio. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos amigos, muito obrigado porque você separou esse momentinho para termos esse culto de uma maneira diferente, mas com o objetivo de, unidos como o corpo de Cristo, estarmos todos conectados com uma visão, com uma missão, com uma direção. Que Deus abençoe todos vocês e que vocês possam viver essa vida missionária de maneira espetacular e que juntos possamos abreviar a volta de Jesus Cristo. Hoje à tarde nós teremos um treinamento em todos os distritos aí, você com certeza já deve ter recebido as informações aí do seu pastor e fica aqui o nosso convite para que você que aceitou o apelo, que esteja nesse treinamento hoje à tarde, para que você saiba o como fazer, como oferecer estudos bíblicos, como dar estudos bíblicos, e através dessa capacitação e a bênção de Deus, grandes coisas vão de acontecer. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau. Feliz sábado.